Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos dê aquilo que podemos chamar as últimas notas sobre as eleições em Espanha, que serão este fim de semana, e que nas últimas semanas têm tido, digamos, alguma consistência em termos de sondagens, isto é, aparentemente os populares vão ganhar sem maioria absoluta, vão precisar do contributo da extrema-direita do Vox para formarem governo. O PSOE está de saída ao cabo de vários anos. Mas começava por perguntar, embaixador, se lhe parece que uma vitória ou a presença da extrema-direita do Vox num futuro governo será um bom sinal para a extrema-direita geral na Europa e, em particular, para a extrema-direita portuguesa. Parece-lhe que este vaso comunicante possível entre a extrema-direita, as extremas-direitas ibéricas, pode vir a acontecer? Duas notas prévias. Se o Vox servir de apoio vier a servir de apoio ao PP, o António e todas as pessoas que nos estão a ouvir vão apreciar que nas semanas seguintes, em Portugal, o Vox deixará de ser tratado como um partido de extrema-direita por muita gente e passará a ser tratado como um partido de direita radical, coisas do género. Faz parte da chamada normalização que alguns setores da direita querem fazer relativamente à extrema-direita. E, portanto, isso significa também estender, digamos, o tapete àquilo que é a extrema-direita portuguesa. A segunda nota é que nós tínhamos durante décadas a ideia de que não havia extrema-direita já em Portugal e em Espanha. A ideia foi sempre esta, dado que são duas ditaduras tardias no seu termo, 64, 75, a extrema-direita tinham desaparecido e Portugal não tinha extrema-direita, a Espanha não tinha extrema-direita. Verificou-se que as coisas não são assim e que muito rapidamente, digamos, surgem com agendas, embora muito diferentes, a extrema-direita portuguesa e a Claro. extrema-direita espanhola são muito diferentes, Tal como à esquerda, aliás. tal como a esquerda, aliás, e embora haja mais similitudes entre o Podemos, por exemplo, e o Bloco de Esquerda, por exemplo, Claro. do que entre a Vox e o Chega. A extrema-direita espanhola é uma extrema-direita ideológica, no sentido contra as políticas de género, muito reacionária naquilo que é uma agenda de princípios e de valores que ela acha que funciona bem num certo meio espanhol tradicional. A Espanha é um país muito polarizado, talvez até mais do que nós. Os dois partidos de regime em Espanha, que são o Partido Popular, que é, digamos, uma evolução da direita espanhola num sentido democrático, e o PSOE, a certa altura, que durante muitos anos governaram sozinhos, sempre sozinhos, sem coligações, de repente verificou-se que esta polarização, digamos, não conseguia governabilidade e o Podemos e o PSOE, depois de ter dito que nunca faria uma aliança com o Podemos, em 48 ou 72 horas, rapidamente trouxe o Podemos para o poder, o que alterou, digamos, o centro de gravidade da Espanha, o que de certa maneira também contribuiu para normalizar o outro lado do espectro político. Pedro Sánchez foi um líder ao longo destes anos que pisou algumas linhas vermelhas da política moderada espanhola, nomeadamente ao ter feito alguns compromissos, quer com os nacionalistas catalães, quer com o nacionalismo basco, que levou, digamos, uma certa cumplicidade com consequências na governabilidade do país que ele procurou assegurar, que extremou muito a vida política espanhola. O PP, ao longo destes anos, tinha vindo a crescer e tinha vindo a afirmar-se como uma alternativa sólida, primeiro como Pablo Casado, mas depois, perante alguma inércia vista por alguns militantes do PP, Casado é afastado, entra Feijó, que é um homem que já tinha sido líder da Galiza durante vários anos, uma figura moderada, com uma expressão pública de grande serenidade e que, de certa maneira, como aliás se viu no único debate televisivo que fez,
com Sánchez demonstra uma postura pausada e uma construção de alternativa que é relativamente calma para muitos espanhóis do centro, que é quem, no fundo, faz as políticas, faz mudar os governos. A questão do Vox é uma questão importante, porque há muitos setores, mesmo dentro do próprio PP, que são profundamente contra trazer o Vox, porque o Vox pode, de certa maneira, descaracterizar, e aqui já falámos isto várias vezes em relação a vários outros exemplos noutras geografias, pode descaracterizar a direita tradicional, dar muito espaço, mas também depois dependerá daquilo que for o acordo do governo ou não, porque não se sabe se o Vox pode ir para o governo ou não pode ir para o governo, e essa é a grande questão. Aparentemente as sondagens apontam para a vitória do PP, havia uma sondagem há 2 ou 3 dias que apontava para a vitória do PSOE, mas era única e aparentemente a sua credibilidade é muito contestada. O PP, o PSOE, na hipótese de conseguir uma maioria alternativa, teria que se aliar aos seus aliados tradicionais, em primeiro lugar ao Podemos, mas em particular neste momento ao Sumar. O Sumar é uma espécie de uma excrescência do Podemos criado à luz, com base na principal figura do Podemos dentro do governo, vice-presidente do governo, Yolanda Dias, e enfim, é um Podemos 2.0, digamos, é uma mudança qualitativa do Podemos com uma cara nova e com um conjunto de referências novas. Não sabemos se será suficiente para isso. E aparentemente é mais fácil haver uma maioria à direita entre o PP, o Partido Popular e o Vox, agora que desapareceu da cena política o Ciudadanos, que foi claramente capturado pelo PP. E, portanto, tudo aquilo que era o Ciudadanos, que é um partido dito do centro, mas na realidade da centro-direita, que nasceu primeiro na Catalunha e depois teve intenções de expressão nacional, acabou por se esboroar nesta polarização daquilo que, para a memória de muitos, significa ainda as duas Espanhas, as grandes duas Espanhas. Veremos o que é que isto vai dar. A Espanha está, curiosamente, na presidência da União Europeia, ninguém dá conta desse pormenor. Veremos o que as agendas de natureza política, ideológica, como é que elas vão marcar o debate na parte final, mas eu diria que tudo indica que a probabilidade de Núñez Feijóo ser o próximo primeiro-ministro de Espanha em setembro é bastante elevada. Se leva ou não de arrasto o Vox da Abascal consigo é outra questão. Se é apenas, a Abascal diz, aliás, como diz o Chega em Portugal, que quer fazer parte do governo e que não estaria disposto a dar apenas apoio parlamentar ao PP. Bom, se assim é, o PP pode ter aqui uma crise e até poderia haver a hipótese de Sánchez, na possibilidade de somar votos, conseguir com o governo minoritário sobreviver. É muito difícil. A maioria em Espanha faz-se com 176 deputados. O ideal para o PP seria ter maioria absoluta de 176, mas parece ser muito difícil que isso aconteça. Convém lembrar porque é que estas eleições estão a ter lugar agora, finalmente. Em princípio, Sánchez poderia ficar no governo até dezembro. Exatamente. No entanto, houve lugar a eleições regionais, municipais, em maio, no dia 28 de maio. Nessas eleições municipais, Sánchez teve uma pré-derrota, isto é, não apenas nas eleições municipais, mas também nas eleições em algumas autonomias. Uma derrota que não foi muito grande, eu diria, tendo em atenção aquilo que era o diferencial antigo entre o PSOE e o PP. O PSOE chegou a estar à frente do PP por 9 pontos, perdeu nestas eleições de maio por 28 qualquer coisa e o PP teve 31 qualquer coisa. Estamos aí a uma diferença pequena. E Sánchez decidiu, para não agravar mais a circunstância de desgaste até dezembro, que era o limite máximo em que ele tinha para poder fazer eleições legislativas, decidiu convocar eleições já. Eu diria que este golpe, no plano político, não lhe terá saído tão bem quanto gostaria, a olhar para as sondagens que aí estão. É sensível, embaixador, à teoria segundo a qual Sánchez decidiu seguir de imediato para eleições antecipadas para não dar tempo internamente no seu próprio partido àqueles que começam ou começariam, se lhes fosse possível, se tivessem mais tempo, a contestar a posição de liderança?
Isso, sim, essa é uma das leituras que existe, mas também há quem diga que Sanches também tentou evitar que o Sumar, de Holanda Dias, que estava a crescer à sua esquerda, tivesse mais tempo para se afirmar. E como o Sumar não tinha uma capacidade de implantação a nível municipal e regional muito grande, dado que é um partido novo e que estava ainda a crescer, fazer umas eleições rápidas em cima das eleições municipais, em que o resultado do Sumar não foi grande coisa, creio que andou pelos 5% ou 6%, seria tentar, digamos, matá-lo à partida. Enfim, de facto, acho que pelas sondagens, as sondagens apontam para o facto do Sumar não ter crescido muito neste período e não estar a dar sinais de grande crescimento e de parte dos seus votos ou parte dos seus potenciais votantes poder, no fundo, nesta bipolarização espanhola, vir a ficar preso ao voto no PSOE. Veremos isso no dia 23, mas é muito cedo. O António tem razão, muito provavelmente Sanches está sob fogo dentro do seu próprio partido e muito provavelmente, segundo todos os especialistas em Espanha, há uma contestação grande que pode vir a partir do PSOE e vir a criar uma situação, eu diria mesmo, historicamente muito má para o futuro de um partido que é um partido histórico na democracia espanhola. Cá estaremos para ver o que vai acontecer nessa altura. Obrigado, embaixador. Vamos fazer o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida.